E aí, crente, chega mais, bênção! Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Fabíola Morena e esse é o nosso canal Abençoado pelo Senhor. Então fica aqui que tem muita coisa legal, tenho certeza que o Senhor tem algo preparado para você através desse vídeo. Hoje, o nosso primeiro podcast, eu vou bater um papo com uma pessoa simplesmente abençoadora. Ela é a Nayana Teixeira Campos, que tem 28 anos, mora na cidade de Guarujá, São Paulo, casada com seu esposo Cristiano. Atualmente ela congrega na igreja Ministério Palavra de Vida. Missionária Nayana, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast, iniciando aqui, né, o nosso podcast. É uma honra ter você aqui e você aí do outro lado, fique agora, né, com o nosso podcast e que Deus possa abençoar e falar ao seu coração. Seja bem-vinda, Nayana. Você está iniciando o nosso podcast virtual, e aí, Que crente. honra, gente. E eu estou muito feliz mesmo, muito agradecida ao Senhor por essa oportunidade, né? Eu que te conheci há mais ou menos umas 3 semanas, 4, eu acho, se não me engano. E como eu te falei, né, esses dias pelo WhatsApp, eu, assim, simplesmente fico impactada com todas as pregações, com todas as mensagens que eu escuto. O seu testemunho é muito impactante e é por isso, né, que você está aqui para poder contar esse testemunho para as pessoas, para poder dizer um pouquinho como é que foi, né, essa trajetória, essa sua história, na realidade, é uma história de superação, é uma história onde você conta como o Senhor, de fato, te alcançou, né? A graça do Senhor te alcançou e hoje você é uma nova criatura. Então, a palavra agora é com você. Gente, que honra estar aqui, Fabi. Muito obrigada por esse lindo convite. E eu me sinto muito mais honrada por ser a primeira pessoa, né? Tá vindo essa nova vertente aqui no seu canal. E eu quero profetizar desde já que vai ser algo lindo da parte de Deus, que vidas serão alcançadas. É um projeto do céu para a sua vida. Eu não tenho dúvida que vai ter resultados benéficos para você em prol do reino. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui. Muito obrigada por todo o seu carinho. E ter uma vida de transformação em Deus é algo lindo, né? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu pedi para Deus é que todas as áreas da minha vida refletissem Ele. E hoje eu posso dizer que todas as áreas da minha vida refletem o Senhor. Só que isso não é fácil, né, Fabi? A gente precisa passar por algumas coisas, algumas situações para hoje eu ter bagagem para falar. E uma dessas coisas é a depressão. Para quem não me conhece, eu sou mais depressiva, já me cortei, já tentei algumas tentativas de suicídio, já tive bipolaridade, crise de ansiedade, complexo de inferioridade. Isso começou na infância. Desde criança já tinha traços de inferioridade devido ao bullying, que é uma coisa real até o dia de hoje, né? Até o dia de hoje, infelizmente, tem muitas crianças, tem muitos jovens, tem muitos adolescentes que sofrem muito com bullying. E eu sofri muito por ser gordinha desde pequena. Eu queria ter o cabelo liso, meu cabelo é cacheado. Eu queria ter olhos claros. E meu olho não tem nem definição de cor. E, infelizmente, existe, desde dessa minha época, né, até o dia de hoje, um padrão social de estética. E se você não se enquadra nesse padrão, você não tem beleza para a sociedade. Então, eu tentei me enquadrar desde criança nesse padrão, não dava certo, e eu comecei a crescer com essa mentalidade de que eu não tinha beleza, de que eu não era ninguém, de que ninguém ia gostar de mim. E isso foi piorando na minha juventude, quando eu comecei a entender, e isso é muito importante a gente entender, que nem sempre o que a gente faz pelos outros tem reciprocidade. Eu fazia muito e esperava essa troca. Eu fazia muito e esperava receber e eu não recebia. Isso é bíblico. Porque a Bíblia vai dizer que o que Jesus fez no Novo Testamento, os milagres que ele fez, as operações que ele fez, mas quando foi para ser crucificado, o povo que recebeu os milagres de Jesus vai escolher Jesus para ser crucificado. Então, assim, a gente não pode esperar essa reciprocidade, e eu esperava. E se você for igual a mim, você que está assistindo, a gente dá a roupa do nosso corpo para ajudar alguém, mas quando a gente mais precisa, a gente só recebe uma facada nas costas. E eu cresci, né, fui me desenvolvendo com muitas frustrações, com muitas feridas, com muitas questões difíceis,
E eu sempre vi minha mãe como uma mulher muito forte. E por eu ver ela como uma mulher muito forte, eu nunca tinha visto minha mãe chorar. Então, o problema todo é esse. Eu cresci entendendo que para poder eu ser forte, eu não tinha que chorar. E aí, quando você não sabe extravasar da maneira certa, você extravasa da maneira errada. Porque quando era para me chorar, eu guardava. E alguém vai entender perfeitamente o que eu vou falar. Você vai guardando muita coisa e tem uma hora que isso vira uma bola de neve que você precisa estourar. E eu estourei da forma errada, eu estourei na questão dos cortes, eu estourei na questão do auto-isolamento, eu estourei na questão da depressão. Eu lembro que na minha juventude eu comecei a me trancar mais, a me isolar mais. Eu criei uma barreira para que as pessoas não chegassem a mim. Eu não queria sofrer de novo. Eu não queria ter o sentimento que eu tinha dependendo de algumas situações que acontecia. Então eu queria me preservar. E aí eu comecei a me isolar, o que não é bom. Comecei a não querer pedir ajuda, o que não é bom. Eu comecei a me isolar, a ficar mais trancafiada. E o problema disso tudo é que você acha que vai passar e nunca passa. Sem um pedido de ajuda, não vai passar. Eu lembro que isso tudo começou a piorar. E eu comecei a entrar numa depressão profunda. Eu comecei, nessa época, a me cortar. E eu trato, Fabi, os cortes, no meu caso, porque eu gosto de frisar que quando eu estou contando meu testemunho, é o meu testemunho. Porque tem pessoas que passam por depressão que pode ser algo mais grave do que eu passei, ou pode ser algo mais light do que eu passei. A depressão tem várias vertentes. Mas no meu caso, eu lido com os cortes como se fosse um vício. Por quê, Nai? Porque tinha dia que eu me cortava uma vez por semana, depois eu comecei a me cortar todas as vezes da semana, depois eu comecei a me cortar 3 vezes por dia, e tinha dia que eu estava bem, mas buscava estar mal para conseguir me cortar. Então, para mim, o corte era um vício de tentativa de alívio. Nayana, não entendo por que os depressivos tentam se cortar. Por que não se joga logo da ponte? Porque a intenção, pelo menos para mim, a minha intenção era só trazer um alívio. Na verdade, eu não queria morrer. Eu queria que tudo aquilo passasse. Eu queria ter uma nova vertente, mas eu não tinha esperança. Então, eu queria tentar extravasar o transtorno que eu sentia aqui. Eu preferia sentir a dor aqui do que a dor que eu estava sentindo aqui. Era vários complexos juntos. Era uma tribulação, um tormento, e eu não conseguia pedir ajuda. Na época, Fabi, eu ouvia vozes, e eu já entendo o que eram, né? Eu ouvi a voz dizendo assim: você não pode pedir ajuda, porque senão vão te chamar de maluco. E hoje em dia ainda tem esse bloqueio, né? Eu não posso entrar no psicólogo, porque psicólogo é coisa de maluco. Eu não posso fazer uma terapia, porque terapia é coisa de maluco. Eu não posso pedir ajuda, porque vão achar que é drama. E isso precisa cair por terra em nosso tempo. Isso precisa cair por terra em nossos dias. Então, eu lembro que eu comecei a me cortar, era um vício. Nayana, mas você queria chamar atenção? E repito, eu estou falando por mim. Eu queria chamar atenção. Por mais que eu escondia, mas eu queria que alguém olhasse e falasse: nossa, a Nay está precisando de ajuda. Só que a gente, às vezes, está tão preocupado com o nosso eu, com a nossa vida, com as nossas coisas, que a gente não consegue olhar para quem está do nosso lado. Porque por mais trancada que eu era, por mais fria que eu era, mas eu era a palhaça do grupo. Eu era que fazia todo mundo rir, eu era que contava piada para todo mundo. Então, eu era a pessoa improvável para ter. Porque na frente de todo mundo, eu era feliz. Mas nos bastidores, né? Quantas vezes eu não chorei com um travesseiro no rosto para ninguém ouvir o barulho do meu choro? Quantas vezes eu demorei no banheiro e eu estava chorando no banheiro? Então, eu era a pessoa mais improvável e eu queria que as pessoas olhassem para mim e entendessem que eu estava pedindo socorro e ninguém olhava. Então, eu quero abrir um parênteses aqui, que a gente precisa parar de pensar só na gente e começar a olhar para quem está nos cercando. Tem gente que a gente nem imagina que está precisando de ajuda. Nós precisamos parar de pensar só em nós, só nos nossos benefícios, só nos nossos sonhos, só nos nossos projetos, só nas nossas conquistas. Começar a olhar para quem está do nosso lado, que talvez não tenha aparência para ter,
mas nos bastidores tem. Só que ninguém via, ninguém enxergava. E as coisas foram piorando, piorando, piorando. Eu confesso, Fabi, que para mim, no meu ponto de vista, eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei aonde eu dizia, não tem como sair daqui. Essa vai ser a minha vida. Uma hora minha mãe ou meu pai vai me achar morta dentro do banheiro, cortada. Não tem mais como sair daqui. E aí eu lembro que eu tive um líder chato. Eu gosto de frisar isso. Que glória a Deus pelos líderes chatos que a gente tem. Eu tive um líder chato. Eu tinha uma igreja de frente à minha casa. E ele me chamava todo dia que ele me via para ir para o culto. E chegou um tempo que eu não tinha desculpa para dar, porque era de frente à minha casa. Não tinha mais desculpa nenhuma para dar. Eu falei, vou. Mas fui. Na época eu era gótica. Eu fui gótica para a igreja. Fui com maquiagem preta daqui até aqui. Eu fui com piercing de pressão. Eu fui de calça, que eu não podia usar calça. Eu fui de calça. Fui rebelde mesmo. Sentei no último banco da igreja e falei, tô aqui só para falar que eu tô aqui. E aí o pastor começou a ministrar e eu fui ousada. Falei assim, quero ver se Deus que os crentes falam que Deus fala, né? Nunca tinha ouvido a voz de Deus. Sempre fui muito fiel a ele, né? Mas nunca ouvi nitidamente a voz dele. Falei, não, quero ver esse Deus que os crentes falam que Deus fala, que Deus desce na terra, que Deus usa vaso. Quero ver. Não fez nada, gente. Deus não falou nada. Não teve nenhum vaso que veio marchando na minha direção. Nada. Só que no finalzinho do culto, eu já querendo ir embora, mas não tinha desculpa para dar, porque era só atravessar a rua. Não tinha como eu sair dali. O pastor falou, vou finalizar esse culto cantando um hino. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia, eu quero ser daqui, eu quero ser daqui. E ele começou a cantar. Não sei se você conhece. Quero que valorize o que você tem. Até aí tudo bem. Tá ele cantando lá. Só que quando chega na parte do chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu comecei a chorar, Fabi. Eu vi nitidamente Deus falando comigo que ninguém sabia. Ninguém sabia daquilo que eu estava passando. Eu comecei a chorar porque eu nitidamente ouvi Deus dizendo: você tem valor para mim. Quando você mesmo está se desvalorizando, eu tenho valor em você, eu te entrego valor. É como se Deus tivesse colocado um espelho na minha frente, só que eu não conseguia ver o que eu era, eu conseguia ver o que ele via em mim. Porque quando eu me olhava no espelho, eu vi um reflexo de alguém que não tinha mais jeito nenhum, que iria morrer banhada no sangue de algum corte por causa da depressão. Mas quando o Senhor usou o pastor para cantar essa canção para mim, dizendo: você tem valor, o Espírito Santo se move em você, é como se Deus tivesse colocado um espelho na minha frente, e ao olhar para esse espelho, eu vi a Nai de hoje, a Nai transformada, a Nai restaurada, a Nai curada. Deus estava dizendo para mim ainda a possibilidade para você. Eu vejo utilidade em você, aonde você está colocando o ponto final. Eu estou dizendo, ainda tem jeito, dá para poder inverter esse quadro. Eu posso fazer você ser transformado. E ali para mim foi um baque, porque é onde não havia mais esperança, é o que a Bíblia diz, né? O cheiro das águas. O Espírito Santo estava ali dizendo, ainda há esperança. Você está se sentindo como uma árvore cortada, mas para mim ainda há esperança para você. E aí você pode me ouvir, me ver e dizendo, né? Então você aceita Jesus ali nesse culto, né, Nai? Não, porque a gente é rebelde. A gente é chato, a gente é burro. É mesmo, burro. Eu não aceitei. Fui para casa, continuei com a minha vida normal, só que piorou tudo. Piorou tudo e eu lembro que... E é uma parte que eu peço sempre ao Espírito Santo para que abra o coração de vocês, para que vocês consigam entender essa parte, porque é algo muito forte que eu vivi. E por mais que eu tente explicar, tem coisa que não dá para explicar. E eu lembro que eu estava em crise de madrugada, que era onde as crises mais batiam, né? E entrei no banheiro, peguei uma gilete, sentei no chão frio, comecei a chorar porque eu não queria mais aquilo. E eu lembrava
da música, lembrava do que Deus tinha falado comigo. Eu falei, não, preciso sair daqui, preciso sair daqui, preciso sair desse negócio. E eu fiz a minha primeira oração. E eu falei, Senhor, o teu filho naquela igreja disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer isso daqui. E eu joguei as joelhos no chão, abracei minhas pernas, chorando, chorando, chorando. E eu senti, Fabi, alguém atrás de mim. Esse alguém se ajoelhou e me deu um abraço. Sabe aquele abraço de trás para frente que te acolhe? Foi esse abraço que eu recebi. E aí você pode perguntar para mim, Nayana, ele falou alguma coisa? Não precisou. Sabe por que não precisou? Porque eu já tinha ouvido. Eu sabia quem ele era. Eu não era alguém leiga. Eu sabia quem ele era. Só que tem hora que o tanto que a gente sabe não é o suficiente. A gente precisa sentir ele. A gente precisa ser tocado por ele. E naquele dia eu tive um encontro com Deus. Deus não precisou falar nada, mas o abraço dele me disse, você não está sozinha. Vamos embora que junto com você nós vamos vencer isso. Aquele abraço me fez ser preenchida. Existia um vazio em mim gigantesco que eu não conseguia preencher. Naquele momento o Espírito Santo conseguiu me preencher. É claro que depois eu aceitei Jesus na igreja, mas para mim aquele momento foi uma aceitação de Jesus. Eu não tinha como sair dali. Eu não tinha como sair daquele abraço mais. Eu falei para Deus, Senhor, eu quero estar aqui sempre, dentro do seu abraço. Não dá mais para sair. E a partir daquele dia eu tomei a atitude de vou vencer isso daqui. Fácil? Não é fácil. Eu não posso ser hipócrita dizendo, e eu já até falei sobre isso em alguns podcasts. Para mim, por isso que eu gosto de frisar, é o meu testemunho. Para mim, não foi de um dia para outro. Para mim, não foi aceitei Jesus e fui curada. Foi isso. A cura para mim foi um processo que durou 1 ano e meio. E que, na verdade, dura até hoje. Que até hoje eu preciso olhar para a depressão e dizer, aqui não. Porque a depressão é como se fosse qualquer outro mal que te cerca. Nayana, já fui viciado em bebida todo dia. Você vai ter que olhar para a bebida e dizer, não, não quero mais. Nayana, já fui viciada em pornografia todo dia. Alguma coisa vai te induzir a isso, você vai precisar olhar para a pornografia e dizer, não quero mais. Então, eu saí dali, daquele momento com Deus, querendo ser curada. Querendo entrar no caminho, no processo de cura e entendendo, porque isso é uma coisa, Fabi, que Deus não deixa seus filhos enganados. Entendendo que seria um processo, que não seria fácil e que não seria de um dia para a noite. E aí eu vou te dizer 3 passos que, para mim, foram fundamentais para conseguir sair desse episódio de depressão. O primeiro é, peça ajuda. Eu, Nayana, naquela época, não precisei de psicólogo, não precisei fazer terapia. Talvez se hoje eu passasse por isso, eu iria correr atrás de algum profissional. Naquela época ainda não era tão falado como hoje. Tanto que eu fui entender que eu tinha depressão quando eu estudei sobre isso no meu ensino médio. Graças a Deus, e é um assunto até legal de ser abordado nas escolas, porque foi abordado e deu um... Eu falei, caramba, eu tô com depressão. Eu não sabia que eu tinha depressão. Para mim era a minha vida normal de se viver. Então, peça ajuda. Nayana, eu quero sair disso hoje. Vai até um psicólogo, faz uma terapia, peça ajuda à sua família. Nayana, mas eles acham que é drama. Peça ajuda para os seus pastores, peça ajuda para os seus líderes de igreja, peça ajuda para os seus amigos. Você precisa pedir ajuda. Não é vergonha pedir por socorro. E eu posso provar isso na Bíblia. A Bíblia vai dizer que está Pedro andando sobre as águas. Começa a olhar para a tempestade e afunda. E quando está afundando, ele grita por socorro. E aí vem Jesus com a sua destra para levantar Pedro. Você precisa gritar por socorro. Eu tive Deus como meu psicólogo. Eu tinha a necessidade de conversar com ele. Eu sentava
no sofá da minha sala e conversava como se ele estivesse sentado no outro sofá. Porque a gente precisa jogar para fora tudo aquilo que a gente estava sentindo. Porque o meu problema foi esse, foi guardar muita coisa. Precisava jogar para fora. Como é que você pode jogar para fora? Ah, Nayana, eu gosto de ouvir uma música e chorar, eu gosto de escrever, eu preciso conversar. Você precisa colocar para fora. E por isso você precisa pedir ajuda. Tem que ter pessoas, é o que a gente chama de rede de apoio, né? Você tem que ter uma rede de apoio. Tem que ter uma pessoa, tem que ter pessoas que vão te ajudar, que vão entender, que não vão achar que é drama, porque é um processo difícil, Fabi. É um processo muito delicado. Hoje eu trato de jovens, acompanho jovens e adolescentes que passam por isso, às vezes adultos também, e é uma situação complicada. E às vezes é desesperador, porque você quer tanto ser curado, mas às vezes não é assim. Porque é o que eu falo. Para poder você curar uma área, você precisa saber a raiz que te levou até ali. Então, você precisa voltar e achar a raiz do problema e tratar na raiz. Talvez, às vezes, esse tratamento de raiz, ou achar essa raiz, leva tempo. A primeira coisa é peça ajuda. A segunda coisa, você precisa deixar para trás as coisas do passado. É o que a Bíblia diz. Jogando para trás coisas velhas. Nós somos novas criaturas. O velho homem, já morreu. Então, nós somos uma nova criatura agora. Nós agora estamos caminhando para uma nova história. Por que você está dizendo isso, Nai? Porque as roupas que você usa não combinam mais com essa nova etapa. As maquiagens que você usa não combinam mais. As músicas que você ouve não combinam mais. Estou falando o que eu vivi. Eu era gótica. Aceitei Jesus, gótica. Ia para a igreja, gótica. Até que Deus falou para mim, isso não combina mais com você. Se você quer viver um tempo de cura, não tem como você ficar usando essas coisas que você usa, ouvindo essas coisas que você ouve, lendo essas coisas que te deixam mal, vendo essas coisas que te deixam mal. Então eu precisei jogar fora muita coisa. Eu precisei me adaptar, eu precisei mudar, e foi algo normal, não foi algo forçado. Porque eu entendo, Fabi, que pelo Espírito Santo não há força. Pelo Espírito Santo há o convencimento do erro. Então o Espírito Santo sabe como tratar da gente. Não tem como fugir quando ele fala com a gente. Então você precisa deixar essas coisas. Você quer viver no novo tempo, mas está preso às coisas velhas. Não tem como. Então você precisa deixar as coisas no passado para viver esse novo tempo em Deus. E a terceira coisa é a persistência. Nayana, foi fácil? Não foi. Nayana, não teve nenhuma recaída? Tive muitas. Tive muitos tropeços. Tive muitas tentativas de recaídas que não deu certo, e glória a Deus por isso. Porque a Bíblia vai dizer, Fabi, que no mundo nós teremos aflições. O mundo não vai colaborar para você ser curado por Deus. Pelo contrário, ele vai tentar te enfermar mais de todas as formas. Eu lembro que no processo de cura aconteceu muitas coisas que eram para me deixar mais enferma do que eu já estava. E eu tive que resistir, persistir. Tinha dias que eu caía, tinha dias que eu tentava me cortar, tinha dias que parecia que não dava... Porque tem dia que parece que você é uma super heroína, mas tem dia que você está muito fraca. São dias e dias. Mas o legal disso é, mesmo tropeçando, caindo às vezes, poxa, Nayana, 5 meses e me cortei. Persista. Persista. Teve um dia que aconteceu um episódio muito ruim comigo em uma igreja. E eu voltei para casa chorando. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma gilete para me cortar. Peguei uma gilete nova. Passei no pulso com tudo. Não cortou, gente. E aí eu ouvi a voz de Deus no meu banheiro dizendo assim: você não vai estragar o testemunho que eu estou gerando em você. Então, com ele tudo fica mais fácil. Porque ele ajuda, ele sustenta. Ele, a todo momento do meu processo de cura, ele estava ali. Ele não é um pai que abandona, ele é um pai que está junto.
Só que você precisa também persistir. É claro que eu já duvidei. Eu lembro que teve um episódio que foi um dos mais marcantes para mim, tirando esse do banheiro, que eu estava em prantos na minha sala, na minha antiga casa, chorando, reclamando, murmurando e dizendo para Deus: Senhor, levanta outra pessoa, porque eu sou muito fraca. O Senhor disse que tem promessa na minha vida, que vai me levantar para curar muitos, mas levanta outra pessoa mais forte para o Senhor gerar esse testemunho, porque comigo não está dando certo. Uma voz inundou a minha sala, e essa voz dizia para mim: Nayana, escolhe. Eu irritada, disse: escolhe o quê? E essa voz disse para mim: você escolhe ser referência ou você escolhe continuar sendo vítima dessa situação? E a minha resposta para Deus é: eu escolhi ser referência ao invés de vítima. Porque eu entendi o recado dele. Ele estava dizendo: você vai continuar refém de tudo isso que você está passando, ou você hoje quer que eu te levante de verdade como instrumento meu para um novo tempo? E aí eu entendi, Fabi, e eu queria já começar a encerrar essa minha parte aqui, porque eu entendi que não era só por mim. Se fosse só por mim, de verdade, eu acho que eu não tinha aguentado, não. É muito difícil. Eu não gosto de mentir dizendo: vai ser top, hein? Não é. O processo de cura é difícil porque Deus coloca o dedo na ferida para tratar. Só que quando eu entendi isso, quando ele disse para mim: escolhe, porque eu quero te fazer você uma referência. Sabe o que é referência? É dar uma direção para alguém. É ser um farol para alguém. Então não era só por mim. E isso não é que foi um peso, mas foi uma despertar de responsabilidade. Era Deus dizendo: você não pode desistir do que eu estou gerando através de você. Porque tem vidas que vão precisar de você. E eu me agarrei naquilo mesmo sem entender, porque a gente recebe algumas promessas de Deus e não entende o nível. Há 10 anos atrás, eu nunca iria entender. Eu falei: amém, deve ser alguém aqui da vizinhança, algum vizinho meu que vai estar passando por isso, e eu vou estar. Até que eu recebi a primeira oportunidade de ministrar meu testemunho em uma igreja. Era uma consagração de jovens. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E aí eu fui pensando: vai ter 5 jovens, porque jovem é uma beleza para acordar cedo para a consagração. Quando eu cheguei lá, Fabi, a igreja estava entupida de jovens. Tinha familiares. Eu nervosa, porque eu já estava no caminho, na caminhada de pregação, mas eu nunca tinha contado meu testemunho. Não sabia por onde começar, por onde terminar, o que fazer. Mas aí comecei a contar, e no meio da ministração, Deus falava assim no meu coração: você vai fazer um apelo. Você vai chamar quem está com depressão para o altar. Eu falei: coisa de maluco. Eu não iria, Jesus, para o altar. Falei: não, gente, não é o Espírito Santo, não. É demônio que está falando comigo, certeza. Só que a gente sabe. A Bíblia vai dizer que uma boa ovelha conhece a voz do seu bom pastor. A gente conhece a voz dele. E aí eu lembro que acabei o testemunho, virei para o menino que estava cantando e falei assim: canta um hino aí, porque eu fiz o apelo, mas assim, não vai vir ninguém. Quando eu virei, tinha 4 jovens lançados no altar. E eu olhei assim rapidamente, mas percebi um detalhe nos 4. Os 4 estavam com o pulso cortado. Fabio, eu chorava tanto. Gente, eu chorava tanto. Tanto. Eu caí no chão de tanto chorar e eu dizia para Deus assim: eu entendi. Eu entendi porque eu tive que passar por tudo que eu passei. É por isso. Para que vidas hoje sejam restauradas através do teu nome, através daquilo que o Senhor fez. E hoje, ministra da palavra, pregadora da palavra, eu posso ver nitidamente isso em cada agenda que eu vou. Vidas sendo impactadas, vidas sendo transformadas, porque um dia eu fiz uma escolha. Eu escolhi ser referência. Eu escolhi ser instrumento de cura na mão de Deus. Então eu passei por tudo que eu passei por um propósito, para que hoje a minha vida edifique outras vidas, através do nome do Senhor. Para que
vidas olhem para mim no estado de depressão como eu estava, no estado de ansiedade como eu estava, no estado de inferioridade como eu estava, e olhem para mim e falem, caramba, se Deus transformou a vida da Nai, pode transformar a minha vida também. Então, se vale um recado para finalizar essa minha parte, Deus precisa levantar em você uma referência. Então, você não pode desistir. Eu sei que o processo de cura não é fácil, mas se permita ser curado. Não seja uma barreira para aquilo que Deus já quer estabelecer sobre a sua vida. Porque não é só sobre você. Se fosse por você, eu ia encerrar falando assim, pense no que você quer para a sua vida e escolha. Mas não é só sobre você. Vidas dependem daquilo que Deus precisa gerar através de você. Por mais que eu entenda que a obra do Senhor não para por causa do meu querer ou não querer, mas eu também entendo que tem vidas específicas para cada um de nós. Então, você é responsável por algumas vidas, você é responsável em levantar algumas pessoas. Eu estou falando com gente que já recebeu promessas de Deus, que sabe que tem um ministério, que sabe que tem uma chamada. E eu sei que você está passando por episódios dificílimos, mas eu também sei que o Senhor precisa restaurar, curar, transformar a sua vida e te levantar como uma porta-voz de cura nesse tempo. Porque muitas pessoas falam, Fabi, que é a doença do século, né? Na verdade, sempre foi a doença. Agora que está sendo bem mais falado e as pessoas têm entendido que tem. É igual a mim, eu tinha, nem sabia que tinha. Então, chegou o tempo de pessoas serem curadas e levantarem a sua voz dizendo, olha, Deus é capaz de curar alguém que tem depressão, Deus é capaz de curar sua crise de ansiedade, Deus é capaz de curar toda a ferida que o bullying te causou, porque eu sou prova viva do que Deus faz. Então, não desista desse processo de cura. Não desista da história que Deus está criando através de você, porque vidas precisam de você de pé. E aí eu quero que a Fabi fale alguma coisa. Ai, só estou aqui escutando, como eu falei, né, Nayana? Eu escutei, eu fui pesquisar, né, alguns podcasts que você tinha participado, e todas as vezes em que eu escutei esse testemunho, assim, eu fiquei, não tem outra palavra a não ser realmente impactada por aquilo que Deus fez da sua vida, né? A gente não te conheceu de fato antes, mas a Nayana que é hoje, assim, a gente vê o quanto Deus é Deus em você, né? E você falou, né, sobre a sua experiência e as pessoas, elas, na realidade, elas precisam estar sensíveis aos sinais, né, que as pessoas dão. Porque, como você falou, às vezes a pessoa não aparenta, mas ela vive naquele mundinho dela, né, querendo sair daquele mundo. Eu nunca passei pela depressão, então eu acho muito importante esse seu testemunho, e mais importante ainda porque às vezes a pessoa passa e não tem coragem de falar, né? Ela não tem coragem porque ela fala, não precisa falar, eu já saí disso e ponto. Não, graças a Deus, porque você hoje é uma nova criatura e você deixa ser usada por esse Deus que fez tudo isso na sua vida, e você, com isso, tem ajudado muita gente, né? Então, assim, não tem outra palavra a não ser impactada por tudo aquilo que Deus fez. Eu fiquei pensando, mas, meu Deus, o que eu vou falar depois que a Nayana contar o testemunho dela? Eu simplesmente não tenho o que dizer, simplesmente é dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, e que Ele, sim, Ele nos vê. Muitas vezes a gente acha que Ele não está vendo, né? Mas Ele nos vê. E como você falou, a pessoa precisa, de fato, pedir ajuda, né? Precisa pedir ajuda. Eu acho isso muito importante. A gente agradece por essa sensibilidade, por a sua disponibilidade, né, de estar aqui falando mais uma vez, contando mais uma vez esse testemunho. E eu tenho certeza que todas as vezes que seu testemunho é contado, com certeza ele alcança, né, pessoas que estão passando por isso também. Porque esse é o propósito, né? Esse é o propósito. E você estava falando aí, né, da questão de como ajudar. Nayana, como é que eu ajudo? Eu tenho um amigo, eu tenho um filho, eu tenho um parente, eu tenho alguém da igreja que está passando por isso. Como é que eu ajudo?
sendo um porto seguro. Sim. Porque o que eu precisava era conversar. Eu não tinha ninguém para me ouvir. Para ser eu mesma sem acusações. Então, se vale uma dica, né? É essa. Mas é um prazer imenso estar aqui, Fabi. É o que eu comecei dizendo, né? Eu sempre disse a Deus para refletir Ele em todas as áreas da minha vida. E essa área eu sempre falei para Ele: aonde o Senhor me enviar para contar meu testemunho, mesmo aqui. Porque se uma pessoa for edificada, para mim já é o bastante. Eu já atingi o propósito. Então, em nome de Jesus, que através desse momento aqui, onde nós sentimos Deus, onde foi compartilhado, né, uma experiência com Deus, que vidas sejam impactadas em nome de Jesus. Amém. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Eu que Deus te agradeço. abençoe. E eu vou deixar aqui as redes sociais da Nayana, para vocês possam conhecer um pouquinho mais, né? Tá ativa nas redes sociais? Hã? Você está ativa nas redes sociais? Ativíssima, gente. Me segue Então é lá, isso. acompanha o conteúdo. Tem coisa boa Inclusive, chegando aí. você tem até um grupo também, né, no WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp, eu mando mensagem todos os dias, graças a Deus. Muitas pessoas são edificadas, né? Eu mando vídeos, mando frases, mando artezinhas com algumas frases. Então, se você quiser participar, só entre em contato comigo em alguma rede social que eu passo o link para você entrar. É isso, gente. Vou deixar tudo isso aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa mulher abençoada. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, assim como eu também. Gente, é uma honra estar aqui, Fabi. Eu já quero agradecer. Muito obrigada por esse privilégio. Conte comigo sempre, tá? Já quero retornar com outra pauta, em nome de Jesus. Amém. Mas que seja um lindo momento com Deus. É muito bom quando a gente escuta a voz de Deus. E Deus direciona a gente, né? Então, eu acredito que nada disso que você está fazendo é em vão, porque você ouviu a voz de Deus. Então, que esse novo tempo com Ele seja um tempo frutífero, um tempo de viver testemunhos com Ele, em nome de Jesus. Amém, Nayana. Obrigada, viu? É isso, gente. Obrigada mais uma vez. E, como eu falei, se você, por acaso, ainda não conhecia a Nayana, já segue em todas as redes sociais para você não perder nada que essa mulher abençoada de Deus compartilha aí, tá bom? É isso.